Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui, não é? Não faz parte só da expressão de um canto de louvor, mas não é bom? Como é bom domingo de manhã. Como eu gosto do domingo de manhã. Quem inventou isso foi Jesus, quem mandou ressuscitar domingo de manhã. É sempre uma festa, é uma alegria tão grande. Eu quero convidar hoje os irmãos para lermos a palavra escrita no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 41. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A partir do versículo 41, onde está escrito assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Os irmãos podem sentar. Peço perdão a vocês pela voz, mas estou enfrentando, graças a Deus, o final de uma gripe, mas vai dar para o gasto. Meus irmãos, às vezes nós estamos atravessando tempo difícil, que chamamos, estou atravessando um deserto. E nesses momentos, às vezes nós encorajamos pessoas, não é? Mas lá dentro nós estamos despedaçados. Às vezes é a sua produção que está ameaçada. O desemprego parece que está batendo a porta. Você está enfrentando algum problema na sua família. Elias, o profeta, estava passando por um tempo assim. Ele era o homem que tinha chamado fogo sobre a terra. E o fogo veio. Mas ele também estava no meio de fome, de uma seca total. O que foi que ele fez nessa hora? Qual foi a atitude de Elias? Ouça. Ele se encurvou e clamou ao Criador. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando, amargurado, andando de um canto para o outro, não. Você tem um Criador. Você não é uma invenção de qualquer um. Você não nasceu porque seu pai deitou com sua mãe. Homem não sabe fazer filho. Mulher também não sabe fazer. Quando eles descobrem, a mulher está grávida. Se perguntar para ela sobre aquele filho, ela não sabe nada, porque ela não fez. O marido também não fez. Quem cria o filho é Deus. Um homem e uma mulher se deitam, mas quem fabrica o filho é Deus. Esse Deus
traz uma vida que estava com ele em toda a eternidade. E você, papai, se deita com a sua mulher, Deus pega o material que ele botou em você, e junto com o material da mulher, ele vai tecer um corpo para aquela vida que ele trouxe. Mas ele tem um propósito nessa vida. E você, de mãos dadas com ele, vão cumprir esse propósito. Quando Elias se curva para a terra, ele se curva para a terra que Deus criou. Deus fez o homem da terra. Se você olha e fixa a sua mente no Deus que lhe criou, você deixa de enfrentar as aparências que lhe cercam. Cuidado, meu irmão, com o que você ouve. Cuidado, atenção com as fofocas. Cuidado. Você vê Elias aqui, no meio desta confusão, ele dirige a sua atenção apenas para Deus. Apenas para o que Deus fala. Seu Deus fala ou é mudo? Ídolos são obras das mãos de homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Som nenhum lhe sai da garganta. O seu Deus fala. Olha, fala assim. Sabe qual é a primeira palavra que Deus diz para o povo de Israel quando ele os tira do Egito? Ele diz: ouve. Ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Deus que fala e que quer ser ouvido. 7 cartas. Jesus Cristo endereça para ali o Vale do Licos. Existiam mais de 10 igrejas, mais de 10 cidades, mas Jesus, ele separa 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada uma dessas igrejas, ele se apresenta como o medicamento, a solução para o problema daquela igreja. Cada uma tinha um problema, tirando Esmirna, que estava em martírio, e Filadélfia, que era a igreja noiva, missionária maravilhosa, cada uma tinha a sua sujeira. Mas, para todas 7, ele conclui dando uma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Atente a sua audição ao que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito está dizendo à igreja hoje? Será que a igreja está mais interessada a ouvir o que o Espírito diz ou nas fofocas da mídia? Nas notícias? Não espere ouvir notícia boa da mídia, porque o mundo está na última parte da sua decadência. Quando, no 1º século, Deus chamou um homem lá no céu, o único homem que foi lá e fez uma reportagem. E a reportagem que ele fez é do que vai acontecer. Ele não deu a opinião dele. Deus foi mostrando e dizendo, e João foi escrevendo para nós. Essa reportagem é só para nós. É só para a noiva. Não adianta os de fora quererem receber. Não, não, não. E ali está escrito que o mundo ia passar por isso tudo, que a terra ia chacoalhar, que a terra ia sofrer dores de parto. Tudo
que está escrito está aí se cumprindo. Portanto, não adianta ficarmos ouvindo quimeras, suposições de homens. É preciso aplicarmos o coração ao Deus que fala. E Deus havia dito a Elias, aqui no capítulo 18 de 1 dos Reis, no versículo de 1, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra, eu darei a chuva. Quem criou a chuva é Deus. Eu vou dar no meio da maior seca. Tudo morto. Ele diz, eu vou dar. Quem pode dar? O fogo que vem sobre o sacrifício. Quem pode dar? Deus diz, vai. Apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva toda. Mas Elias tem que orar. Tem que orar. Nós lembramos lá no livro de Josué, quando Deus diz para Josué, Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Entreguei. E daí tem entregue? Vai de mão beijada? Não, você vai orar. Você precisa de uma estratégia para receber o que eu já lhe dei. Precisou ficar de olho, receber a presença do divino capitão, cercar a cidade de Jericó à noite, todo Israel, em silêncio. E na 7ª noite, cercar 7 vezes, para dar o grito. Deus havia dado, mas tinha que orar, tinha que se chegar a Deus. Elias se manteve em oração, porque lá dentro do coração dele havia som de abundante chuva, porque Deus diz, eu vou enviar a chuva. Então dentro dele esta palavra, esta fé ecoava forte, ao contrário do que estava acontecendo ao seu redor. Ao redor dele eram 3 anos de seca. Os profetas de Baal e do poste ídolo tinham gritado, tinham feito e acontecido. Era tudo seco, mas lá dentro havia o som de abundante chuva, porque foi isso que Deus diz. Aonde é que Deus fala? Deus fala no seu espírito. Deus fala de dentro. Por isso Deus deu um espírito ao homem, para que ele esteja conectado ao homem pelo espírito, porque Deus é espírito. Quando o homem morreu espiritualmente lá no Éden, Deus criou todo um plano, porque o homem ficou separado de Deus. E Deus criou um plano para ressuscitar o espírito do homem, para que o homem de novo estivesse conectado a Deus. Quando Jesus Cristo veio, no dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, Ele deu vida ao seu espírito. O seu espírito ressuscitou, agora está conectado a Deus. Deus se conecta ao homem pelo seu espírito. Mas, irmã, não é alma? Não. Olhe o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros, incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Eliú, no livro de Jó, ele diz, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Provérbios 20,
Versículo 27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus fala dentro de você. Para você que é filho, quem não é filho vai estar servindo a Deus surdo, Deus mudo, Deus cego, Deus que não fala. Mas você que é filho, Ele fala de dentro. Feche os olhos. Faça como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Se feche, vá buscar o silêncio para ouvir. Você vê, Deus fala de dentro do seu espírito. Pode ser que aquilo que Deus está falando no seu espírito seja o contrário, exatamente, ao montante da sua conta bancária, seja o contrário do que a voz do medo está dizendo, a voz da fofoca está dizendo, mas pode ser até contrário a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mas é Deus que está falando. Elias teve que se desvencilhar de toda a reportagem da seca. Está tudo seco. Não tem pastagem. O gado vai acabar de morrer. Não há plantação. É o final de tudo. Não tem esperança mais. Ele se manteve firme numa voz que tinha falado aqui: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Sob esta palavra, ele se levanta em Sarepta e vai. Tudo seco em volta dele. Tudo seco. Tudo seco. Um homem que anda segundo a palavra que vem no seu coração e não segundo as aparências. A aparência é horrível. Quando nós olhamos para a aparência, na maioria das vezes somos derrotados. Existe dentro de nós um poder maior. Existe uma força maior. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Agora eu estou com 80 anos, graças a Deus. Que coisa boa. Completar 80 anos, nunca pensei que chegaria ali. Aí no dia dos meus 80 anos, pedi a Deus: eu quero é mais. Porque é tão bom sair pelo mundo anunciando esta mensagem. 1990, setembro, fui fazer um curso de liderança cristã em Singapura. Cheguei lá, no outro dia, 10 horas da manhã, eu estava na sala de aula. Me chamaram, fui à secretaria do Instituto Hagyai, em Singapura, para me avisarem, minha filha e meu pastor, que meu marido estava morto, que não adiantava voltar, 13 horas de diferença de fusos horários, não tinha condição. E que, por favor, permanecesse ali. Tinha sido investido $10.000 para eu fazer esse curso. Alguma alma maravilhosa daqui desta nação pagou o curso para mim. $10.000. Naquela hora que eu soube a notícia, eu caí de joelho no chão, sofrendo. Porque uma viúva primeiro chora a orfandade dos filhos. Senti pena do meu filho. Senti pena da minha filha. De terem que enterrar o corpo do pai. Fiz um voto a Deus. Nunca mais casar. Mas todos os meus dias serem gastos e usados para o reino. Se Deus me desse esse privilégio.
tudo bem. O voto está sendo cumprido e agora tem que cumprir mesmo. Aí, enfrentamos o ano da orfandade dos filhos e da viuvez. Foi em setembro, 11 de setembro, dia das Torres Gêmeas. Meu marido morreu, foi enterrado no dia 12. Próximo ano, setembro, minha filha, que era o ícone do meu filho tinha 18 anos, ela fez 24 no dia 19 de setembro e adoeceu. Uma menina absolutamente sadia, que ela era advogada, que era a inventariante, tomava conta da gente. Uma moça linda. Morreu. Na hora que descobriram o que ela tinha, ela morreu assim comigo. E ali, a igreja preparou tudo. Infeliz de quem não tem um pastor. Infeliz de quem não tem uma igreja. A igreja tomou conta de tudo, a igreja assumiu tudo, abraçou meu filho, me abraçou, pastores tomaram frente de tudo. E no outro dia, na hora do enterro, eu estava sentada do lado do caixão. Eu disse: Senhor, o que é isso? O Senhor levou o marido, agora está levando a minha filha. E eu ouvi: quem disse que ela é sua? Alguma vez eu disse que ela é sua? Eu dei para você criar para mim. Sua parte está pronta. Eu disse: tudo bem. Eu ainda tenho um filho. Se o Senhor quiser levar, seja feita a sua vontade. Só lhe peço uma coisa: que o Senhor mantenha o meu coração firme no Senhor. Porque sem o Senhor eu não presto mais para nada. Enterramos a filha, muito sofrimento, muita dor. Foi muito difícil. Principalmente por causa do menino. Mas a presença dele na minha vida foi um fortalecimento. Eu tinha que vencer, porque eu tinha um filho, ele tinha 18 anos. E ele, como esse menino ia ficar? Então a presença do meu filho na minha vida sempre foi uma grande bênção. Porque foi um fortalecimento. Só que ele também se sentia responsável por mim. Então ele não podia fraquejar, porque ele tinha a mãe. Era um com o outro. No mês de agosto, eu comecei a sentir que ele estava ao quebrado. Eu sentia aquele menino cada vez mais agitado e agoniado. E quando foi um dia de madrugada, eu acordei e veio aqui dentro o que estava acontecendo com meu filho. De manhã, quando ele acordou, foi na cozinha e disse: senta aqui. Você está achando que no mês que vem alguém vai morrer aqui em casa? Ou você vai morrer, ou eu vou morrer. Ele arregalou os olhos, tremeu a boca e disse: quem lhe disse? Eu disse: o Deus que está no teu coração. Eu disse: senta aqui. O que está acontecendo? Ele disse: mamãe, em questão de um ano, nossa família ficou reduzida a 50%. No mês de setembro. Eu disse para ele: meu filho, não depende do mês. Não depende do ano. Depende do Deus que tem na mão todo o poder. Deus achou melhor levar seu pai, meu marido. Deus achou melhor levar sua irmã, minha filha. Deus achou melhor deixar aqui você e eu e você.
O mesmo Deus que nos trouxe e nos deu vida, Ele há de continuar suprindo as nossas necessidades. Olhe o que estava fazendo sofrer aquele menino. A voz do medo. Setembro de 90, morreu meu pai. Setembro de 90, morreu minha irmã. 91, morreu minha irmã. 92 vai ser mamãe ou eu. Olhe a covardia do medo. Esse medo, essa voz, essa conclusão é muito lógica. Se está acontecendo em tudo, em setembro, o próximo setembro vai outro. Olhe a voz do medo. A irmã é a voz da experiência? Não. É a voz nefasta do medo. Você se guia por experiências dolorosas passadas. Mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Grande a tua fidelidade, Senhor. Oramos. Dali uns anos, aparece uma moça linda, nascida em setembro. No dia que o pai dele morreu. Dali a um ano, ele casa em setembro. E nós estamos aí até hoje. Você veja o que o medo tinha armado. Setembro, mês nefasto, mês em que temos defuntos em casa. Não, Deus não precisa de meses. Deus trabalha com plenitude de tempo. E quando Ele decide que é o tempo, Ele vai fazer, porque Ele é fiel à sua palavra. Olhe bem, nós temos uma história, nós não temos um passado. Deus vai escrevendo a nossa história e Ele vai mudando os cenários. Quando você era pequeno, você achou que no dia 9 de fevereiro de 2025 você estaria aqui? Não, mas você está. Ah, é porque eu sou bacana, você é bacana, coisa nenhuma. Aquele que abriu o balão de oxigênio para você no dia que você nasceu, ainda está no trono. Ainda é Deus. Tudo estava seco em volta de Elias. Ele olhava carcaças de animais que tinham morrido de sede, a terra seca. E ele ouvia lá de dentro: eu darei chuva sobre a terra. Quando nós conhecemos esse Deus, que é fiel à sua palavra, nos ligamos ao que Ele diz. Desprezamos a voz do medo e nos mantemos firmes na tempestade. Quantas vezes nós estamos ouvindo voz de experiências, pessoas que chegam, parecem muito sábias, para dizer coisas que nos envenenam lá dentro. Por quê? Porque é mais fácil chegar com voz de sabedoria. Olha, te cuida. Melhor prevenir do que remediar. Você não viu o que aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano? Não, eu estou vendo o que é que Deus está fazendo comigo. Eu olho para trás e vejo um Deus que tem dirigido a minha vida. Enquanto Elias parte para orar, a Bíblia diz que ele disse para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o som de abundante chuva. O que tu sabe fazer, Acabe, é comer e beber. Eu vou orar. Ele subiu ao cume do Carmelo, encurvando-se para a terra.
meteu o rosto entre os joelhos. Meus irmãos, naquela época, uma mulher, quando estava grávida, na hora dela parir o bebê, ela tinha que se encurvar ao ponto de botar a cabeça entre os joelhos, porque aquela era a posição em que ela pressionava o ventre para a criança nascer. Então, esta posição de Elias é uma posição de parturiente. Tinha que trazer à luz algo novo, porque quando uma mulher pare, o filho que está saindo de dentro dela nunca viu a luz. Vai trazer à luz algo novo. Enquanto Elias está orando, pedindo a Deus que envie a chuva que ele vai dar, ele percebeu, lá dentro no seu espírito, algo que ele não podia ver com os olhos. Ele não podia ver com os olhos, mas lá dentro do seu espírito estava escrito: sobe e olha para o lado do mar. Agora, vai subir do mar. Lógico que se ele manda uma pessoa olhar, o rapaz voltou com uma notícia negativa. Você já está dependendo da visão daquela pessoa? Em quantas pessoas você tem confiado? Orar pelas pessoas, meus irmãos. A Bíblia diz: orai um pelos outros. Quando eu oro por você, eu chego diante de Deus, eu estou diante de Deus. O privilégio é meu de orar por você. Eu fico triste quando as pessoas dizem: ô irmão, obrigada, a senhora orou por mim. Não tem que me agradecer. Você simplesmente me deu a melhor incumbência do mundo. Você me fez chegar diante de Deus em favor de você. Mas quem estava diante de Deus era eu. Mas você é filho. Não tem problema pedir a alguém que ore. É bom compartilhar o momento de oração. É bom abrir o coração, todo mundo diante de Deus. Mas nunca esqueça que Deus está interessado em ouvir da sua voz. Pai. Você chamá-lo de Pai. Por que será que Jesus Cristo saía de madrugada para ir para o monte, para ficar em oração? Gente, e quando ele volta de lá, ele diz: quando orardes, dizei Pai. Quantas vezes você esquece que Deus se agrada disso? Você é pecador, você é safado, você é mentiroso, você é isso, aquilo. Mas não, Deus está sabendo. Por isso mesmo ele proveu Jesus. Porque ele sabe que todos nós somos pecadores. Cada um apronta, cai. Mas ele quer ouvir da sua boca: olha para o lado do mar. Elias continuou crendo, mesmo depois que aquele rapaz vinha com uma reportagem: não estou vendo nada. Não tinha nada. O cabra não via. Elias continuou crendo. Ele não se deixou levar por nenhuma notícia negativa. Finalmente, na 7ª vez, o rapaz diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Aqui está escrito na Bíblia, a 7ª vez, eis que se levanta do mar. Ele disse: uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Elias disse: então sobe, dize a Acabe,
aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha que coisa boa. Esse rapaz foi o árbitro de um milagre espetacular. Ele viu o princípio. Ele não sabia, mas ali, naquela pequena nuvem, era o princípio de um desabrochar, que era um desejo de todos, que era uma solução, um milagre que estava sendo trazido de Deus. Só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias disse, então sobe, não precisa mais do que isso. Corre, porque o chuvaréu está chegando. Olha, quando você é uma pessoa de oração, Deus sempre vai direcionar o coração para o lado de onde vem o milagre que Ele quer fazer. Pare de ser influenciado pelos outros que não compartilham a mesma visão. Isso é jugo desigual. Você está sendo influenciado por pessoas que não têm a fé que você tem. Olha, lá no capítulo 2 do livro do profeta, no capítulo 2 do livro de Tiago, ele detecta para nós 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Como está a sua fé? Será que ela é morta? A fé morta é aquela assim, eu creio sim que Deus disse. Eu creio que isso é a palavra de Deus, mas não faz. Não faz. Mas é de Deus, foi. Eu creio em tudo que está escrito nesse livro. Eu creio. Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus, crê. Mas não faz. Para que serve então crer? Não prestou para nada. A fé é morta, defuntinha. A fé demoníaca é aquela fé que até os demônios têm. Você sabia? Satanás não é ateu. Os demônios não são ateus. Você vê uma coisa, quando nós lemos alguns testemunhos de demônios, mas demônio, eles são joia para dar testemunho de Jesus, da boca para fora, eles falam. Aqui, eu vou direto no Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, logo, no versículo 21, Marcos 1, 21, eu gosto disso aqui. Diz assim, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Demônio falando. Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. Viu a fé de demônio? Aqui mesmo, no capítulo 5 de Marcos, tem a história do gadareno, o geraseno, aquele que vivia pelos sepulcros, peladão. Ninguém conseguia prender aquele homem. Ele tinha uma legião. Quando ele, de longe, viu Jesus, a Bíblia diz que ele correu e o adorou. E disse que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
Isso é palavra de demônio. Sabe aquela moça de Atos 16, a pitonisa? Ela tinha espírito de piton, espírito de adivinhação. Tem muita gente aí, se dizendo profeta, possuída de espírito de piton. Ela saía atrás de Silas, Paulo, Lucas, aquela turma boa, e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Meus irmãos, tem alguma coisa errada aí? Não. Mas, irmã, demônio nem sempre mente. Demônio chega dizendo cada coisa bonita. Já não viu aquele rapaz, quando pega aquela mocinha da igreja, e ele diz tanta coisa, e ele fala tão bonito: menina, você está em desigualdade, julga nada. O rapaz é bacana. Lógico, quem quer pegar a galinha vai dizer show, show. O povo pensa que o diabo é burro. É não. Tem inteligência satânica. Mas tem. Olha aqui. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Joia. Você já pensou eu ter um arauto assim atrás de mim que não fosse Satanás? Demônios. Aí eu pergunto para você: será que a fé que você tem é essa morta? Ou a fé demoníaco? Os demônios sabem que Jesus Cristo é Filho do Deus Altíssimo. Se quebrantam a Ele? Fazem a vontade dEle? Obedecem a Ele? Não. Mas Ele cita a fé dinâmica. É a fé de Abraão. Ele cita 2 exemplos: Abraão e Raabe. É lindo ver isso, porque um homem e uma mulher, épocas diferentes, situações diferentes, e relacionamento com Deus diferentes. Raabe, uma meretriz de Jericó, cananeia. Abraão, semita, amigo de Deus. Mas ele cita Abraão. Como é a fé dinâmica? A fé dinâmica é aquela que deixa claro para você: eu não sei qual é a consequência, não é da minha conta, mas Deus diz que vai fazer, que é para fazer, eu vou fazer. Lembra? A fé dinâmica, ela é baseada na fidelidade de Deus. Lembra quando Deus diz em Gênesis 21, Deus diz para Abraão assim: Abraão, não te pareça isso mal por causa da tua serva e do teu filho. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Olhe, Deus já tinha falado quantas vezes dessa descendência para Abraão. Abraão olhava e via a mulher estéril. Que descendência é essa? Quando Deus chamou Abraão, tinha 75 anos, Sara tinha 66. Chamou da Caldeia e disse: em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Tudo bem. Agora, de novo descendência, Abraão. Olha, e só vê o ventre de Sara impedido. Agora, Deus diz para ele: não, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. No Isaque. Isso no capítulo 21 de Gênesis. No capítulo 22 ele diz a Abraão: eis-me aqui, Senhor, vai à terra de Moriá
e lá, sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim o teu filho único que amas. E a minha descendência? Como é que vai ser? Se em Isaque será chamada a minha descendência, eu vou matar o menino. Abraão disse, mas ele é fiel. Pegou o menino, pegou os servos, o jumento, papa. Ao terceiro dia ele viu o monte de Selá. Disse, capítulo 22, versículo 5. Disse para os servos, ficai aqui com o jumento. Olha que companhia boa para os jumentos. Eu e o menino subiremos. E havendo adorado, voltaremos. Tem horas de dor que você não precisa muitas pessoas por perto. Existem momentos da sua vida com Deus que você precisa estar a sós com Ele. Os servos eram bons, os servos eram amigos, mas ele queria naquela hora estar a sós com Deus a quem ele servia. Ficai aqui com o jumento. Eu e o menino subiremos. E havendo adorado, voltaremos. Abraão está subindo aqui com o filho. Ele deu a madeira para Isaque. Ele levava o fogo e o cutelo. Lá na metade do caminho, Isaque diz para ele, pai, devia ter já assim, uns 15 anos. Pai, aquele jeito que menino de 15 anos fala. Você não sabe se é para cima, se é para baixo. Pai, eu tenho a madeira. O senhor tem o fogo. Mas e o cordeiro, pai? Esqueceu, velho? Como é que nós vamos adorar sem cordeiro? O velho esqueceu. Me leva para o shopping, esqueceu o cartão de crédito. Esquece o mais importante. O velho Abraão, com o coração sangrando de dor, porque ali estava o filho dele. A gente sempre acha que é a mãe que sofre. Quantas vezes Jesus falou da mãe? Falava do pai. Na hora da dor era o pai. Não desmereço as mães. Mas pense no seu pai de forma especial. Abraão sofrendo. Coração sangrando. Vou ter que matar meu filho. Ele tinha fé. Se naquela hora você perguntasse para ele, Abraão, você já mandou Ismael embora? Agora, Abraão, você está ficando doido? Tem alguma coisa errada com você? Por quê? Você não vai sacrificar seu filho lá em cima? Vou. Então, como é que você disse aqui para os seus servos, eu e o menino subiremos, havendo adorado, voltaremos. Como é que você vai voltar com o menino se você vai matar lá em cima? Qual é a resposta de Abraão? Eu conheço meu Deus. Eu conheço a fidelidade do meu Deus. Ele já me disse que é em Isaque que será chamada a minha descendência. Isaque não tem nenhum filho. Então eu posso matar Isaque 1 milhão de vezes. Isaque não ficará na morte, porque aqui dentro tem um clamor. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é fé dinâmica. Você é movido pelo que Deus fala, as consequências não são da sua conta.
Você faz o que Deus mandou. E se você se ferrar, não é da minha conta, foi Deus que mandou. Você se lembra daqueles moços de Daniel? Vocês vão ficar aí, na fornalha ardente. Rei, se o nosso Deus quiser nos tirar de lá, Ele tira. Se não, tem problema. Mas as tuas imagens nós não vamos adorar. Por quê? Porque Deus não quer. Isso é fé dinâmica. É preciso que você se firme no Deus que é seu Pai, no Deus que você conhece, naquele que lhe protegeu e que lhe deu pão, força, visão, ar para respirar até hoje. É Ele que vai continuar lhe levando, porque foi Ele que lhe deu a vida aqui. Foi Ele que lhe trouxe para viver aqui. Deus é responsável. Não respeite vozes conflitantes. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele diz: como andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Isso é julgo desigual. Elias estava ali com um rapaz que teve que subir, que menino danado, 7 vezes, para aprender que alguma coisa vai subir do mar. Na hora que ele vê, é pequenininha, o tamanho não é da sua conta. Pode avisar para Acabe, que é para ele correr, porque senão não vai conseguir vencer o chuvaréu que vem. Eu não quero saber o tamanho da nuvem, eu quero saber que é só um sinal. Elias botou a cabeça entre os joelhos, para não ouvir vozes conflitantes. E assim, ele se desligou de todas as vozes que causavam dúvidas, que causavam confusão, até que ele ouviu. Meu irmão, minha irmã, é tempo de você se colocar em posição de parturiente para ir alguma novidade que Deus tem para a sua vida. Nesse momento, Elias entrou em trabalho de parto através da oração, até que afinal a dor provocou algo novo que devia vir à luz. O filho que ele tanto desejava, que ele tanto esperava, que Deus anunciou dentro dele, iria nascer. A dificuldade pela qual você está passando hoje é real. Ela existe. Você está preocupado com isso que você está preocupado? Você tem toda a razão. Você não é doido. A situação lhe causa desgaste, lhe causa dor. Você é suficientemente inteligente para saber o que está acontecendo. A tempestade está aí. Se você não botar para fora aquilo que está ali, não vai chover. Por isso Jesus Cristo disse: bota para fora esta dor. Está doendo. Entra e vai parir. Mas pare diante do teu Pai. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Nós precisamos orar entregando Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele chama, Jesus chama aqueles que estão bem, despreocupados. Ele diz: os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. No meio de uma seca total, onde do lado de fora não tinha nenhuma esperança, lá dentro Deus diz: eu vou enviar
chuva sobre a terra. Você não sabe se é aqui, aonde vem. Mas a chuva vai chegar na sua vida. Vai vir abundância de graça, de alegria. Vai trazer coisa nova. Ó Senhor Deus nosso Pai, nós estamos aprendendo na Tua palavra. Não importa quão doloroso seja para nós esperar. Neste momento nós esperamos só em Ti. E fazemos como o profeta Abacuque, quando não tinha mais jeito para ajudar. Quando Israel também estava pecando e precisava de disciplina. O Senhor disse que ia trazer a punição através dos caldeus. Agora, o profeta se colocou na torre de vigília para esperar. Que resposta o Senhor dará à minha queixa? E o Senhor falou para ele: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, aquele que é justificado, ele viverá pela sua fé. Hoje nós te pedimos, ó Pai, que Tu explodas dentro de nós alguma coisa nova, para que a nossa fé seja tão fortalecida em Ti, que nós vivamos a viver esta fé, a buscar a Tua voz, a sermos dirigidos pelo Teu Espírito. Tu és o Deus que fala, nós queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos a entrar no quarto e ficar no silêncio para discernirmos o som da Tua voz, que acalenta nossas almas, que nos dá segurança de filhos. E nós saberemos então que podemos viver em qualquer lugar, desde que a Tua voz de dentro de nós avise. E nós te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias. Dá-nos um coração que Te busque, e ouvindo a Tua voz se alegre, não importa com o que acontecer, desde que venha direto do Teu trono para nós. Nós te agradecemos por essa fé, por essa segurança, pela Tua paternidade, em nome de Jesus. Amém.